E aí, pessoal do primeiro ano, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor André, de Literatura, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, entrando aí no período quientismo, que é o período literário que inicia no século XVI, no ano 1500, e vai ali até 1601, tá? Bom, primeira coisa, o que é quientismo, professor? Basicamente, é a primeira manifestação literária no Brasil. Até então, nós estudávamos a literatura europeia, dando ênfase em Portugal, tá? Que também ficou conhecida como uma literatura de informação. Gravem bem essa informação, tá? É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Então, vai abordar justamente o período das grandes navegações. Então, para quem não sabe, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. E aí o povo que veio junto com Pedro Álvares Cabral começou a é, montar essa literatura de informação, a escrever textos como uma espécie de esse relato de viagem, o que tinha nesse lugar desconhecido que era a nossa terra, né? Que é a nossa terra, no caso, o Brasil. E aí vale lembrar que o quientismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português, que é aquela outra vertente literária que nós estudamos na aula passada. E o nome de quientismo refere-se à data de início, 1500. Bom, aqui tem a imagem da chegada, né, dos portugueses encontrando os índios, que aborda esse período bem quientismo. Então, percebam que nossas terras eram total só mata e índio, né? Claro, e os animais também. Então, não tinha nada de civilização assim mais avançada em relação à civilização europeia. Então, o papel da literatura aqui era justamente de informar, através desses relatos de viagens, descrevendo e informando o que tinha nessa terra. Bom, com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivãs que acompanhavam os navios. Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Além disso, os jesuítas, responsáveis por catequizarem os índios, criaram uma nova categoria de texto, que fizeram parte do quentismo. Aí entra a literatura de catequese. Antes nós tínhamos aquela literatura informativa e com a parte dos jesuítas para catequizarem os índios, eles criam a literatura de catequese, que eles vão doutrinando os índios, né? Ensinando a eles a leitura, ensinando a eles os modos dentro da religião católica. E para criar esses textos, eles criaram essa literatura para doutrinação. Bom, o professor vai citar alguns nomes importantes que nós vamos estudar na próxima aula, que se destacam nesse período. São eles: Pedro Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gandolfo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Bom, algumas características predominantes desse período quentismo, pessoal. São basicamente crônicas de viagens, tá? Então, seus textos são descritivos e informativos. Tem uma conquista imaterial e espiritual, o que os portugueses exploravam ali dos índios, tendo aquele escambo, né? Eu te dou um espelho, você me dá 500 pau-brasil, por exemplo. Então rolava esse escambo, né? Trocava ali por objetos que os índios não conheciam e em troca eles retiravam os minérios, retiravam o pau-brasil e por aí vai. E também uma conquista espiritual, porque a palavra da religião católica foi se expandindo, né? Saiu dali da Europa e veio até as Américas. É uma linguagem simples, não há por que usar uma linguagem rebuscada, já que é um caráter descritivo e informativo, e utilização de adjetivos, né? Para você sempre dar a qualidade do que você estava descrevendo ou informando. Beleza? Bom, agora temos algumas atividades
sobre o quientismo, para ver se vocês entenderam bem, tá? Essas atividades não estão da apostila. O professor trouxe elas extra, né? Com material extra de exercícios. Então, o primeiro exercício da FUVEST. Entende-se por literatura informativa no Brasil. A. O conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro. Sobre a natureza e o homem brasileiros. Opa! Isso é uma literatura informativa. É o relato de viagem, lembra? Crônicas de viagem. E falando sobre a natureza e o homem. Legal. Vamos ver as outras. B. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Será que isso é literatura informativa ou a literatura religiosa? Tá ligado? Uma literatura religiosa, não informativa. Letra C. As obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. Perceberam que a B e a C elas se complementam? Então você não pode, quando você encontra questões que se complementam, pessoal, geralmente elas estão erradas, tá? É como se fosse uma pegadinha para te induzir ao erro. Então não caiam nesse tipo de pegadinha, tá? Letra D. Os poemas do padre José de Anchieta. Bom, eu falei alguma coisa sobre o José de Anchieta. Só falei que ele se destacava, né? Mas não falei sobre a sua literatura ainda. Mas não, ela não faz parte da literatura informativa. Em si, uma literatura de formação para que os índios fossem catequizados. E letra E, os sonetos de Gregório de Matos. Não, esquece, pessoal. Gregório de Matos nós não estudamos ainda. Nós vamos estudar mais pra frente, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. O FSM. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que A. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. Nossa, poema narrativo, texto dramático? Falei sobre isso, pessoal? Não, né? Você está falando no primeiro século da vida colonial, então você está falando no século XVI. Não se esqueçam disso, tá? B. Inicia com a prosopopeia de Bento Teixeira. Pessoal, geralmente quando eles dão essas questões de iniciar com o texto desconhecido, pode ter certeza que elas estão erradas, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Não é a letra B. Letra C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Sim, é a letra C. Nós tínhamos a literatura de informação, que informavam sobre a terra brasileira, e a literatura de catequese, a literatura de formação, a literatura religiosa. Então, letra C. Por que a D e a E estão erradas? Os textos que a constituem apresentavam evidente preocupação artística e pedagógica. Gente, tinha escola nessa época, 1500? Da escola aos índios? Não, né? Esquece isso. E letra E descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. Você acha mesmo que as cartas eram sem nenhuma idealização? Se era somente a condição encontrada ali. Nós tínhamos encontrado mulheres peladas, homens pelados, sem pelo. Não, né, pessoal? Sempre tinha uma idealização, né? Era uma terra desconhecida. Então, o pessoal imaginava essa terra. Tinha que ter esse caráter imaginário também, tá? Mas, óbvio, com a descrição dos itens que a compunham. Então, aí a alternativa C. E a última de hoje, pessoal, Unisa. A literatura jesuítica, os primórdios de nossa história. A. Tem grande valor informativo. Não, lembra? Literatura de informação é diferente de literatura de formação. Cuidado, tá? Informativo diferente de catequese, religioso. Letra B. Marca nossa maturação clássica. Nossa, não, né, pessoal? A gente vai atingir isso mais pra frente, tá? Isso, maturação clássica, a gente vai encontrar lá no arcadismo, que vai ser lá em novembro, dezembro, tá? Não se preocupem com isso por enquanto. Letra C. Visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua assistência religiosa e moral. Opa! Catequese do índio, instrução do colono e assistência religiosa. Perfeito. Isso é literatura jesuítica. Letra D.
está a serviço do poder real? Não necessariamente, né, pessoal? E letra E, tem fortes doses nacionalistas. Gente, o que é nacionalismo dentro do Brasil ainda? O pessoal não tinha nem consciência do que é ser brasileiro. Então esquece, né? Então fica a alternativa C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem a tarefa para o último dia. A tarefa dessa semana é pouca coisa, é só o exercício que está na página 53. Ele não tem número, tá? Por isso que eu só coloquei questão da página 53. Da apostila grossa. O professor não está passando os exercícios da apostila fina porque eu estou sem ela. Está com o professor de matemática, se eu não me engano, ou com o professor André Bischoff. Então eu estou sem o acesso a essa apostila. Mas se vocês conseguirem já resolvendo exercícios lá e tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, tá? Meu número está lá no grupo. Certo, pessoal? Então a gente se vê na próxima semana. Até mais.